resultado, na verdade, a gente jogou para ganhar. A gente jogou para ganhar o jogo. Claro, dentro da nossa estratégia, do nosso plano de jogo. E em nenhum momento nós utilizamos uma estratégia que fosse para levar apenas um ponto no jogo. E a gente esteve muito próximo de levar os 3 pontos. A minha análise do jogo é que nós fizemos um jogo taticamente muito qualificado. A disciplina tática dos nossos jogadores na fase defensiva, até porque hoje nós precisávamos muito dessa disciplina, pela característica do adversário, pela grandeza do adversário, pela qualidade dos seus jogadores, a forma como eles jogam com imposição, com um número grande de jogadores enfiados na última linha, e com jogo de construção, com jogo pelo lado, tem atacante de referência dentro da área, tem jogador de velocidade trabalhando pelos corredores, laterais que participam efetivamente do jogo, volantes que sabem construir. Então é um time muito qualificado e nós precisávamos seguir, e isso me deixou muito satisfeito, porque nós fomos muito fiéis ao plano de jogo que foi montado, que era se organizar defensivamente e quando a gente recuperasse a bola, ter um jogo mais vertical, utilizando o espaço, que é o jogo de profundidade, atacando um pouco mais as últimas linhas do Flamengo, a última linha do Flamengo, para que a gente pudesse criar situações de contra-ataque. Se você pegar os números do jogo, o Flamengo teve apenas 2 finalizações dentro do gol, com êxito. E com certeza, não tenho nenhuma dúvida, que o Fortaleza foi o time que melhor marcou o Flamengo nos últimos jogos. Se você pegar todos os resultados, sempre eles tiveram um número de finalizações, número de acertos e número de gols. Os 2 últimos jogos eles ganharam, se eu não me engano, ganharam de 4-3 para o Bahia, 4-1 para o Santos. Então nós fomos extremamente disciplinados na hora de baixar para marcar o adversário e tivemos algumas possibilidades muito interessantes em situações de contra-ataque. Então eu estou muito satisfeito pelo comprometimento da equipe, dos meus jogadores. Eles deixaram tudo o que eles podiam deixar dentro do campo e nós fizemos o goleiro do Flamengo trabalhar mais do que o nosso. Então isso é um indício muito positivo e eu acho que nós temos que pegar, e eu falava isso para eles antes do jogo, a importância da nossa retomada, do resgate da nossa essência, ser um time marcador, ser um time que vibre dentro do campo, que eu acho que era isso que o torcedor estava esperando, e hoje eles se entregaram dessa forma. Eu estou satisfeito. Agora acho que em momento nenhum eu montei o time para empatar, eu montei o time para se defender bem, de forma organizada, e poder no contra-ataque criar as possibilidades, e eles seguiram à risca aquilo que foi planejado. Eu estou muito contente por isso. Perfeito. A Luiz Lima, da Rádio Assunção, e o Robson Cardoso, da Rádio Web, a voz do repórter lá de Tianguá. Poxa, Música, pode-se dizer que você é o ponto do doce nesse novo esquema tático e ele será a base para as próximas partidas? E ao que se deve essa mudança motivacional dos atletas? Vamos dizer assim, que a gente usou uma formação hoje e o time foi muito bem, porque a formação, ela na verdade, não teve só, por exemplo, a entrada do João Paulo para criar um fato novo de posicionamento da equipe. A gente trabalhou muito em função da organização pela qualidade do adversário. Então eu não posso falar agora que a gente achou o ponto e que vai manter, mas a tendência pelo comportamento da equipe é pelo menos manter uma mecânica próxima ao que nós apresentamos hoje, já que foi uma mecânica que eu acho que nas fases do jogo a gente conseguiu em todas elas se comportar muito positivamente. Então é um indício, na verdade, do que a gente pode fazer e que a gente pode criar. E eu já havia falado sobre isso, né? Essa alternância de utilizar um jogador mais por dentro, vindo mais para a zona de construção. Hoje foi o João Paulo, a gente tem o Mariano que faz isso, o Romário em algum momento do jogo fez também com excelência. Então a gente ganha mais alguns leques de opções para a formatação da equipe dentro do elenco que a gente tem. Isso é importante para a sequência do campeonato. O lado motivacional. Lado motivacional, eu acho que
os jogadores, comissão técnica, diretoria, mas principalmente os jogadores, sentiram muito essa semana por tudo que aconteceu no Clássico. E eles estavam muito envergonhados pelo comportamento, a forma como a gente perdeu o jogo, em situações que a gente sabia que iriam acontecer. E todos, sem exceção, da comissão técnica, da diretoria e principalmente os jogadores, estavam conscientes de que a gente precisava ter um resgate de essência. E a essência é o verdadeiro Fortaleza, esse time chato que derrubou vários times grandes aqui, hoje a gente tem possibilidade de derrubar mais um. É isso que a gente mostrou dentro do campo de jogo. Então eu acho que a mobilização, o trabalho que foi feito durante a semana, as cobranças que acontecem no entorno da torcida, da própria imprensa, a satisfação geral fez com que os jogadores entendessem que a gente precisava ter uma mudança de comportamento. E, de fato, eles tiveram. E eu acho que a mobilização para o jogo foi muito boa desde o primeiro dia da semana. Tudo o que aconteceu teve pontos muito positivos no dia a dia, nos treinamentos, a troca de informações dos jogadores, a análise que nós conseguimos fazer do adversário foi muito minuciosa e isso fez com que a gente tivesse feito um bom jogo e poderia até ter um êxito maior por tudo que nós construímos durante a partida. Perfeito. Luciano Rodrigues, do Globo Esporte/CE. Professor Chamusca, o time do Fortaleza exibiu um futebol muito competitivo e chegou até perto de vencer. Na próxima rodada, no confronto direto contra o Sport, como manter esse mesmo futebol apresentado no Castelão hoje? Nós temos a ação de manter o nosso espírito competitivo, porque a gente vai para um jogo de 6 pontos, em um momento crucial da competição, contra o adversário que vem de um resultado negativo e que também está lutando mais ou menos ali no mesmo local da tabela que nós. Então, nós não podemos, nós não temos o direito de fazer um jogo com essa excelência que nós fizemos hoje, principalmente em relação ao espírito, e os jogadores estão de parabéns pelo que eles apresentaram, e a gente dá 1% a menos do que a gente deu hoje, porque o nosso momento é para a gente dar 100% em todos os jogos. E o Sport hoje é um concorrente direto que a gente precisa vencer, independente se o jogo vai ser aqui, vai ser em Recife. E nós vamos trabalhar durante a semana para que isso possa acontecer. O Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares. Professor Chamusca, essa escalação que prioriza a marcação pode ser uma constante daqui para frente ou era pela realidade do jogo de hoje? Como eu falei anteriormente, ela pode sim ser repetida, ela pode ser repetida e a gente alternar um ou outro jogador em alguma função. A escalação de hoje, a gente levou alguns aspectos em consideração. A característica do adversário, a gente precisava ter uma fase defensiva um pouco mais consistente. A gente precisava, pela característica do Flamengo, ter um jogador por dentro com a capacidade de jogar mais no entre linhas e receber mais bola naquele espaço, já que o Flamengo ele joga com a primeira linha pressionando muito e obriga os 2 volantes, que hoje foi Arão e Gerson, a subir um pouquinho mais a linha de marcação e ter um espaço entre a primeira linha e os 2 volantes. A ideia da utilização do João Paulo foi para utilizar melhor aquele espaço. Então, a gente criou uma alternância, o time reagiu bem a essa alternância e a gente pode sim, na sequência dos jogos, manter, porque eu não vejo, por exemplo, pela escolha dos jogadores, o time ter perdido a característica de atacar em velocidade pelo lado, de ter um jogo reativo interessante, que sempre foi a característica do Fortaleza. Agora, a decisão da posição, função dos jogadores foi muito levada em consideração em relação ao jogo do Flamengo. O Anderson Azevedo, do Futebolês, na estratégia, hoje o Fortaleza foi perfeito e conseguiu anular o Flamengo. Até o dia 6 contra o Sport, que você detectou no elenco que você pretende mudar ou melhorar em busca de uma evolução na reta final do campeonato? Nós podemos ainda, e vamos continuar trabalhando, para melhorar em alguns aspectos. Hoje a gente sabia que ia enfrentar um adversário que vinha para ser protagonista. O Flamengo joga sempre, independente do campo do adversário, como protagonista. Eles querem a bola, eles, como eu falei anteriormente, eles têm uma característica de jogar com muitos jogadores enfiados na sua última linha, jogadores extremamente qualificados que você não pode vacilar. Você vê a bola que a gente vacilou um pouquinho, o Pedro achou ali uma situação. E a gente conseguiu neutralizar bem o jogo do Bruno Henrique pelo lado esquerdo.
A Arrascaeta foi muito bem marcado. Everton Ribeiro teve pouquíssimas possibilidades, mas a gente sabia que a característica do adversário ia nos impor essa condição. Então, na verdade, o nosso trabalho é para tentar manter a boa organização, mas melhorar nas transições. Os contra-ataques, as nossas decisões, as nossas execuções podem ser melhor, porque a gente precisa fazer gols para ganhar os jogos. Tudo bem que hoje a gente enfrentou um adversário muito difícil, mas a gente precisa voltar a marcar, precisa ser um pouco mais efetivo e tenha certeza que a gente vai continuar trabalhando para melhorar nossas transições e poder não só estar bem organizado para defender, mas poder ser mais efetivo nos contra-ataques. Perfeito. O Sérgio Silva, da Rádio Líder FM 92.1. Professor Chamusca, boa noite. Diante de toda a supremacia do Flamengo, quando a lógica de muitos indicava uma vitória óbvia do time rubro-negro, seu time, sua formação e sua estratégia correspondeu à sua expectativa? A cereja do bolo seriam os 3 pontos? Ou você vislumbra a partir de hoje a reação pelo alcance da meta estabelecida? Ele parabeniza pela performance. Bom, a estratégia o tempo todo foi para anular a principal e as características muito fortes que eu já falei em relação ao Flamengo. Agora, em momento nenhum, nós trabalhamos com a possibilidade de jogar para empatar. Eu nunca jogo para empatar, independente do adversário. A estratégia ela levou muito em consideração a característica. Os jogadores estavam conscientes que a gente precisava competir, principalmente na fase defensiva do jogo, para não dar o espaço que o Flamengo, que quando você dá, eles acabam construindo, e aproveitar as situações que o Flamengo ia dar para a gente, principalmente de profundidade, para que a gente pudesse criar as possibilidades. Então essa é a estratégia clara. Mas eu acho que ele falou bem, a cereja do bolo seria a gente encaixar um contra-ataque daquele que a gente teve muito próximo e poder matar o jogo. Então foi isso que eu acho que faltou um pouco em relação à nossa parte. Mas eu fiquei muito satisfeito com a fidelidade que os jogadores tiveram e em toda semana eles acreditaram muito. E aí talvez esse tenha sido um diferencial. Nós trabalhamos muito por essa capacidade, através da mobilização, da gente poder acreditar que a gente poderia fazer um jogo melhor e ter o merecimento dos 3 pontos, porque apesar do investimento do adversário, da qualidade do adversário, de ser um time que já joga junto há muito tempo, ele proporciona essas possibilidades. Eu, por exemplo, já ganhei vários jogos contra adversários extremamente qualificados, fazendo um jogo tático, jogo disciplinado. Então, eu acreditava muito que a gente poderia sair com os 3 pontos. E o que faz a gente acreditar é a convicção no nosso trabalho, é a forma como a gente vem conduzindo. Tenho certeza que várias pessoas sofreram bastante depois que nós perdemos o clássico, da forma que nós perdemos, mas eu fui uma pessoa que sofri demais, porque a gente trabalhou com uma perspectiva de ter um resultado melhor. E nós perdemos em situações assim que a gente cantou muito no treino, cantou no vestiário, cantou na palestra. Então isso dói muito para o trabalho do treinador. Mas acreditava muito de que a gente teria capacidade, porque o Fortaleza já mostrou que tem um grupo de jogadores compromissados, comprometidos, que tem sim um espírito, tem sim uma essência que é de guerrear, que é de lutar, que é de marcar. O Fortaleza conseguiu grandes resultados através desse comportamento. Eu até coloquei o jogo do Atlético Mineiro, que eu sabia que seria um jogo muito próximo em relação à questão tática, hoje como exemplo para eles. E o Fortaleza conseguiu ali vencer de 2-1. Então hoje a ideia era essa, a gente fazer um jogo competitivo e aproveitar melhor. Mas estou muito satisfeito e eu acho que, como eu falei na primeira resposta, a gente empatou, mas para mim e para os jogadores foi uma pequena vitória por tudo que nós apresentamos no campo de jogo. A Thaís Lemos, do podcast Glória e Tradição. Professor, Fortaleza demonstrou muita solidez na defensiva e terminou a partida sem ser vazado pelo melhor ataque da competição. Por outro lado, a pouca produtividade ofensiva ainda é um problema. Para você, o que falta para o Leão encontrar maior eficiência em suas tentativas e como você avalia que João Paulo pode agregar neste cenário? Bom, o que falta para nós, o que faltou hoje, claro, eu tinha convicção
de que não teria muitas oportunidades pelo plano de jogo que foi montado. Mas, se você for olhar os números do jogo, a gente finalizou um pouquinho menos do que o Flamengo. Ou seja, a gente conseguiu ter um bom número de finalizações, se eu não me engano, acima de 10 finalizações. Acertamos mais a meta do que o adversário. Eles acertaram apenas 2 chutes, nós acertamos 4. O que a gente precisa melhorar? A nossa eficácia, a nossa eficiência. Não adianta a gente ter uma transição boa, ter uma construção em alguns momentos interessantes, se a gente não tiver a eficiência de colocar essa bola para dentro do gol ali e poder definir o resultado do jogo. João Paulo vinha de um período entrando durante os jogos. É natural até que ele sentisse um pouquinho de estar começando um jogo depois de um longo período sem iniciar. É um jogador que tem uma característica de aquele 10 mais raiz, mais tradicional, que vem mais para a organização, apesar de ter também ataque à última linha e ter um bom poder de finalização. Então eu acho que ele pode agregar muito. A gente, com essa formação que foi montada hoje, com a alternância diferente que a gente pode aproveitar, ou com o próprio João Paulo, ou com o Mariano fazendo ali, que ele já fez essa função, vindo mais próximo dos volantes para jogar, e em vez de jogar com 2-9, jogar com 9 um pouquinho mais centralizado. Hoje a gente tentou o Davis, depois tentou o Wellington, depois trocou e fez os 2 atacantes para poder ganhar um poder de contra-ataque maior ali e fortalecer a nossa marcação, principalmente a saída do Arão e do Gerson por dentro. Mas a gente ganha com o João Paulo uma alternativa de montar a equipe um pouco diferente daquela mecânica de que a equipe vem jogando normalmente. Antes da pergunta final, uma avaliação sua sobre a arbitragem. Teve um lance muito contestado ali no primeiro tempo sobre um cartão amarelo que podia ser realmente colocado. O lance do pênalti eu não analisei ainda. Não deu para a gente ver ali se realmente aconteceu o contato, tal. E eu não posso nem me posicionar em relação a isso. Eu acho que o árbitro pecou no lance em que o Isla mata o nosso contra, até ficar na dúvida se dá o amarelo ou não, e depois que vê que o cara já tinha amarelo, segura. Eu acho que foi o erro maior. Teve alguns erros não disciplinares, mais técnicos. Por exemplo, eu não gosto de falar muito de arbitragem, eu não me dirijo muito para a arbitragem, eu não concentro em arbitragem, nunca transfiro o resultado de jogo para a arbitragem. Eu acho até que a gente não deve gastar muita energia com isso, porque eu não tenho controle sobre a arbitragem, eu tenho controle sobre os meus jogadores e analisar o adversário. Mas teve, por exemplo, um lance na frente do banco de reservas, que, se eu não me engano, foi nesse momento até que saiu a situação do pênalti, que o Romarinho recebe a falta, ou foi David que recebeu. A gente tem uma falsa vantagem, porque Romarinho fica com a bola no meio de 3 jogadores do Flamengo, e ele não marca a falta para dar uma falsa vantagem, que naquele momento os caras roubaram a bola, saíram, acabou resultando no lance do pênalti. E esse lance para mim foi claro, tinha um cartão, mata um contra-ataque. Aí o Ronald tomou um cartão por matar o contra-ataque do Flamengo, e o critério tal do 2 pesos e 2 medidas. Mas o resto, você vê que teve pouquíssimas intervenções em relação ao VAR. Eu acho que ele teve até uma boa arbitragem tirando esse lance aí. Perfeito. Para finalizar, o Charles Gaspar, da Expresso FM. Professor Chamusca, parabéns. Embora a vitória não tenha vindo, mas o Fortaleza é colocado novamente na competição. Vai ser esse o Fortaleza até o final da competição? A nossa expectativa, e a palavra que foi muito utilizada, foi o resgate da nossa essência para esse jogo. Então, quando eu falo que hoje foi uma pequena vitória, pro Flamengo, eles perderam 2 pontos, foi muito ruim na tabela de classificação, a expectativa deles era uma sequência de vitórias. Para nós foi uma pequena vitória pela nossa mudança de atitude, de comportamento e a forma como o time atuou. E o resgate da nossa essência, a ideia é a manutenção para a sequência do campeonato, porque a sequência do campeonato ela é dura. Todos os jogos serão muito difíceis, porque está definindo o posicionamento das equipes, ou no Z4, ou no G4, ou na Sul-Americana.
Eu acho que a gente tem condição de, a partir desse jogo, usar como referência, manter nossa entrega, manter nosso compromisso e continuar pontuando, que isso vai ser muito importante, principalmente no jogo que a gente vai ter confronto direto. Obrigado, professor.